Imagine caminhar por ruas silenciosas onde o tempo parou, mas sob toneladas de água. Lugares que um dia pulsaram com vida, comércio, risos e histórias, hoje repousam no fundo dos oceanos como cápsulas do tempo submersas. Prepare-se para uma jornada profunda pelas cidades submersas e estruturas abandonadas mais incríveis do mundo. Dwarka, a lendária cidade de Krishna. Durante séculos, Dwarka existia apenas nos versos dos antigos épicos hindus. Descrita como a cidade construída e governada por Krishna, a oitava encarnação de Vishnu, ela era um lugar quase inacreditável. 70.000 palácios reluzentes, feitos de ouro, prata e pedras preciosas, conectados por pontes flutuantes e avenidas mágicas. Segundo o Mahabharata e os Puranas, Dwarka era tão resplandecente que seu brilho podia ser visto do céu. Mas, após a partida de Krishna deste mundo, o oceano, como num último ato do destino, a engoliu por completo. Por muito tempo, essa história foi considerada mito, poesia religiosa, até que algo extraordinário aconteceu. No início dos anos 2000, expedições arqueológicas submarinas no Golfo de Cambha, no Mar da Arábia, encontraram estruturas retangulares, muros extensos, colunas esculpidas e ruas com alinhamentos perfeitos, submersas a cerca de 40 metros de profundidade. Análises com datação por carbono 14 em artefatos de madeira recuperados no local indicaram uma idade surpreendente, mais de 9.000 anos. Isso coloca Dwarka não só entre as mais antigas cidades já encontradas, mas também milhares de anos antes do que se acredita ser o início da civilização urbana. Mais intrigante ainda, as descrições mitológicas coincidem com as evidências físicas. Ruínas de um porto complexo, possível sistema de drenagem e urbanização avançada desafiam o que conhecemos sobre engenharia antiga. Será que os mitos são lembranças distorcidas de eventos reais? Será que a história que conhecemos está incompleta e os oceanos escondem capítulos inteiros ainda não lidos? Dwarka continua a ser estudada, debatida e admirada. Ela é mais que uma cidade submersa. É um ponto de colisão entre fé e ciência, entre a imaginação ancestral e a arqueologia moderna. E no silêncio das águas profundas, ela parece sussurrar uma verdade incômoda. Talvez o que chamamos de mito seja apenas história esquecida pelo tempo. Atlit Yam, o vilarejo milenar afundado de Israel. Em águas calmas do mar Mediterrâneo, a poucos quilômetros da costa de Haifa, em Israel, repousa uma vila que parece ter sido esquecida pelo tempo, mas cuidadosamente preservada pelas águas. Seu nome é Atlit Yan, e ela é uma das mais antigas comunidades humanas submersas já descobertas, datada de cerca de 9.000 anos atrás. Muito antes das pirâmides do Egito ou das cidades da Mesopotâmia, Atlit Yan florescia como uma comunidade neolítica surpreendentemente avançada. Arqueólogos encontraram casas circulares feitas com pedras empilhadas, com lareiras centrais, áreas comuns e até espaços funerários cuidadosamente construídos. No coração da vila, um poço de água doce cercado por 7 pedras megalíticas sugere práticas rituais ou espirituais, uma espécie de Stonehenge subaquático. Essas pedras indicam que os moradores não apenas sobreviviam, mas cultivavam um senso de comunidade, cultura e espiritualidade. Mais surpreendente ainda foi a descoberta de esqueletos com sinais de tuberculose, um dos registros mais antigos dessa doença em seres humanos. Isso mostra que Atlit Yan não era apenas um abrigo, mas um centro de cuidados, de convivência e talvez até de medicina primitiva. Mas então, o que aconteceu com essa civilização? A hipótese mais aceita aponta para um tsunami catastrófico gerado pela erupção do vulcão Santorini, no Mar Egeu. Ondas gigantescas teriam submergido a vila em poucas horas, sepultando-a sobre o mar.
A água fria e calma preservou objetos, estruturas e até vestígios orgânicos como alimentos e sementes. Hoje, mergulhadores encontram ânforas ainda em posição, ferramentas de pedra onde foram deixadas e caminhos marcados no fundo do oceano. É como caminhar pelas ruas de um passado que ainda respira em silêncio sobre a superfície azul. Atli Tian nos ensina que mesmo sociedades prósperas com conhecimento, organização e espiritualidade estão sujeitas aos caprichos da natureza, e nos lembra que o fundo do mar não guarda apenas naufrágios, ele guarda a memória da humanidade. Xicheng, a Atlântida chinesa. Imagine caminhar por ruas desertas, entre templos esculpidos e esculturas imponentes. Agora, imagine tudo isso debaixo de um lago, em silêncio absoluto, protegido por décadas pela água. Essa é a história de Xicheng, conhecida como a Cidade do Leão, um dos casos mais impressionantes de preservação arquitetônica subaquática do mundo. Diferente de tantas outras cidades que foram tragadas pela força da natureza, Xicheng foi intencionalmente submersa em 1959, como parte de um projeto ambicioso de modernização energética na China, a construção da represa de Qiandao-hu. Fundada durante a dinastia Tang há mais de 1.300 anos, Xicheng foi um importante centro comercial, político e cultural da província de Zhejiang. Era uma cidade muralhada, com 5 portões principais e complexos templários, com elementos arquitetônicos que misturavam funcionalidade, arte e espiritualidade. Quando as águas da represa começaram a subir, toda a cidade desapareceu sob 40 metros de profundidade. Na época, os moradores foram realocados e Xicheng caiu no esquecimento, até ser redescoberta, décadas depois. E o que foi encontrado surpreendeu até os mais experientes mergulhadores e historiadores. A água fria e estável do lago atuou como um agente de preservação perfeito. Mergulhadores encontram portões de pedra esculpidos com caracteres tradicionais, esculturas de leões guardiões, pontes arqueadas impecáveis, lanternas decorativas e templos com detalhes ainda visíveis. Não há corrosão visível, não há vegetação invasiva. É como se a cidade tivesse sido congelada no tempo, transformando-se numa verdadeira maquete subaquática da dinastia Tang. Hoje, o acesso ao local é extremamente restrito, e as imagens subaquáticas revelam uma beleza quase cinematográfica. Casas com telhados inclinados, ruas de paralelepípedos, degraus esculpidos em pedra e símbolos taoístas que ainda adornam as paredes. Xicheng não foi perdida, foi preservada, e talvez essa seja a maior ironia: o progresso que a engoliu também a protegeu. Ela é um lembrete de que o tempo não apaga tudo, às vezes apenas guarda, e que há belezas adormecidas sobre as águas esperando pacientemente para serem redescobertas. Yonaguni, a pirâmide submersa do Japão. Em 1986, enquanto mergulhava nas águas límpidas da costa sudoeste do Japão, perto da ilha de Yonaguni, o instrutor de mergulho Kihachiro Arataki fez uma descoberta que ecoaria pelo mundo científico. Uma gigantesca estrutura submersa, esculpida com precisão impressionante, composta por degraus largos, plataformas simétricas e ângulos retos quase perfeitos. Com cerca de 25 metros de altura e mais de 150 metros de comprimento, o que passou a ser chamado de Monumento de Yonaguni, lembra uma espécie de pirâmide ou zigurate submerso. As formações rochosas incluem rampas, escadarias, fossos, terraços e o que parece ser um enorme pódio. Alguns pontos da estrutura apresentam marcas que lembram inscrições ou entalhes simbólicos, o que levou muitos a questionar: será essa uma obra da natureza ou da mão humana? Geólogos afirmam que as formações podem ter se originado de fraturas naturais, típicas das rochas da região.
Mas arqueólogos independentes e pesquisadores alternativos apontam para a regularidade geométrica, o alinhamento intencional das superfícies e até estruturas ao redor que poderiam indicar um antigo complexo urbano. A hipótese mais ousada sugere que Yonaguni tenha sido construída por uma civilização anterior à última era glacial, ou seja, com mais de 10.000 anos de idade. Isso a colocaria milênios antes de qualquer civilização conhecida e poderia reescrever tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. Teorias ligam Yonaguni a uma possível civilização perdida do Pacífico, talvez relacionada ao mito de Mu, uma espécie de Atlântida Oriental. Mas, até hoje, não há consenso. O governo japonês não reconhece o local como patrimônio arqueológico e o debate entre cientistas tradicionais e teóricos alternativos permanece acalorado. Ainda assim, o local atrai mergulhadores, estudiosos e curiosos do mundo inteiro, todos fascinados pela grandiosidade e pelo mistério da estrutura. Yonaguni é mais que um enigma geológico. É um espelho do que ainda ignoramos sobre o nosso passado. Uma lembrança de que a história da Terra pode estar registrada não apenas em livros, mas também no fundo do mar, esperando para ser redescoberta. Balbina, os fantasmas submersos da Amazônia. No coração da floresta amazônica, um dos maiores símbolos do custo humano e ambiental do progresso repousa sob um espelho d'água silencioso. Estamos falando da represa de Balbina, construída no final da década de 1980 no estado do Amazonas como parte de um ambicioso projeto energético. Para que a hidrelétrica fosse concluída, cerca de 300 comunidades ribeirinhas foram simplesmente apagadas do mapa. Vilarejos inteiros desapareceram sobre um lago artificial com mais de 2.300 quilômetros quadrados, uma área maior que a cidade de São Paulo. Casas, escolas, igrejas, cemitérios, estradas, tudo engolido pelas águas. Hoje, sobre as águas turvas e densas do Lago de Balbina, essas estruturas ainda existem. Durante longos períodos de estiagem, parte delas reaparece. Postes de iluminação que brotam da água, telhados de casas abandonadas, cruzes tortas emergindo do nada, torres de igreja despontando entre os troncos mortos. É como se a floresta e a própria memória coletiva tentassem nos lembrar do que foi perdido. Mas Balbina não é apenas uma tragédia humana, é também um desastre ambiental. O projeto matou milhares de animais, inundou ecossistemas únicos e liberou toneladas de metano, um gás 25 vezes mais potente que o dióxido de carbono em termos de aquecimento global. Tudo isso por uma usina que gera pouca energia com uma das piores relações custo-benefício entre todas as hidrelétricas do Brasil. Mas para além dos números frios, existe uma camada invisível e mais dolorosa. A memória das famílias removidas à força, de tradições que desapareceram junto com as comunidades, de histórias interrompidas. Balbina é uma cicatriz aberta na Amazônia. E as ruínas submersas que ainda resistem, invisíveis à maioria dos olhos, falam de escolhas intensadas, de perdas irreparáveis e da necessidade urgente de repensarmos o que realmente significa progresso. Porque, às vezes, o que parece estar enterrado sob a água é o que mais grita por justiça. Port Royal, a cidade pecadora que o mar levou. No século XVII, Port Royal, na costa sul da Jamaica, era conhecida por dois extremos: sua imensa riqueza e sua profunda decadência moral. Era o maior porto comercial do Caribe britânico e o principal ponto de encontro para piratas, corsários, contrabandistas e comerciantes de escravos. Bebida, jogos, prostituição, violência, Port Royal era uma mistura caótica de ouro e pecado. Apelidada de a cidade mais perversa do mundo cristão, ela era um lugar onde leis eram negociáveis e o dinheiro comprava tudo, inclusive a própria impunidade.
Mas, como em toda a história marcada pelo excesso, o colapso veio de forma brutal e súbita. Em 7 de junho de 1692, um terremoto devastador atingiu a região. O solo instável de areia sobre o qual a cidade havia sido construída liquefez-se, como se a terra tivesse virado lama. Em poucos minutos, mais de 2/3 de Port Royal afundaram no mar, tragando consigo palacetes, tavernas, armazéns, navios e milhares de vidas. A tragédia foi tão rápida e completa que muitos interpretaram o evento como um castigo divino, o julgamento de uma cidade que desafiou todos os limites da moral e da ordem. Mas o que torna Port Royal única não é apenas a sua história, é o que permaneceu após sua queda. Hoje, no fundo do Mar do Caribe, mergulhadores encontram ruas de pedra intactas, móveis ainda posicionados dentro das casas, moedas espalhadas nos cantos e até relógios parados na hora exata do terremoto. É como se o tempo tivesse parado, congelando para sempre o último suspiro de uma cidade que vivia em excesso. Port Royal é um raro exemplo de uma cidade histórica que foi selada, não por arqueólogos, mas pela própria natureza. Ela é um arquivo submerso da arrogância humana e, ao mesmo tempo, um espetáculo de preservação histórica. No fim, talvez o mar tenha feito aquilo que os homens não conseguiram: silenciar o caos com profundidade e transformar a destruição em memória. Essas cidades submersas nos mostram que a história não desaparece, ela se transforma. Qual delas você gostaria de visitar? Deixe seu comentário, curta o vídeo e compartilhe com alguém que ama a história, mistério e o desconhecido. Mergulhar nessas histórias é como visitar o inconsciente da humanidade. Ali onde o tempo parou, a memória se preserva. Essas cidades submersas não falam, mas gritam, para quem souber ouvir. Porque no fundo do mar mora o passado da Terra e talvez o futuro das nossas escolhas.